Olá, no cenário de 2022 de hoje, iremos conversar sobre saúde. E os convidados são Paola Melo e Rafael Rovai. E aí, dupla, tudo bem? Brau, certo, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Uma pergunta para nós já começarmos aqui. Não adianta falarmos de saúde 22 sem de algum modo não falarmos de Covid, é impossível. Não tem assim, acho que desde que eu estou no mercado em 93, que você não fala de um futuro sem falar de um único grande tema para todo e qualquer assunto que você queira falar. Você vai falar de educação, vai falar de Covid. Se você vai falar de dólar, você vai falar de Covid. Tudo tem um tema para ano que vem. E o que acontece? O Covid provocou paralisação em vários setores da economia. E saúde está muito ligada à renda. De algum modo, você tem melhoria de renda, você investe em saúde, você tem melhoria de renda, seu patrão te contrata, 70 e poucos por cento dos planos de saúde são empresariais. Saiu um estudo da GV, tem umas 2 semanas, que ela provando que o informal brasileiro já está girando por volta de 1,5 trilhão ano. Então, a economia informal, de algum modo, entre camelô, não registrado e etc., é maior do que o PIB da Suíça, para ter ideia, só a informalidade brasileira. Como os planos de saúde, olhando para 22, ou a rede hospitalar como todo, farmácia, o setor de saúde pode tentar conquistar esse informal? Baixando o preço, não tem como. Como olhar isso para ano que vem? Pode ser por você, Paola? Pode, vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiro, Bom dia. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui trocando ideias com vocês. E acho que você falou tudo, Cabral. O Covid foi assim uma bomba atômica em vários setores, mas no de saúde particularmente, né? E acho que contraintuitivamente, né, que as pessoas acham que porque os hospitais ficaram cheios muito tempo, que essas empresas estavam assim rachando de ganhar dinheiro, e a verdade é que foi muito difícil para elas, né? Seja aí nos mais variados segmentos, por exemplo, nos planos de saúde, porque teve uma hiperutilização, nos hospitais teve uma utilização alta, mas eles não ganham dinheiro com o tratamento do Covid, com esse atendimento de emergência, né? Eles perderam cirurgias eletivas. Então, isso chacoalhou as estruturas aí e fez as empresas precisarem aí se reinventar, né? Então, bastante coisa, assim, muitas sementinhas que estavam sendo plantadas aí, seja na parte de digitalização, de novos modelos de remuneração, que são muito importantes na cadeia para alinhar melhor os interesses nesse segmento, eles aceleraram, né? E aí um desses pontos que você tocou, né, que realmente o setor de saúde, acho que muito por conta da regulação, de como ela amadureceu no Brasil, ele cresceu muito dependente das companhias, né? Ele é um valor muito alto para os indivíduos pagarem, né, na física, então ele acaba sendo um benefício que as empresas pagam aí para recrutar seus melhores talentos, para reter seus funcionários. E eu acho que uma das coisas boas que ficou da pandemia, se é que a gente pode, né, dizer que um evento tão ruim como esse tem um lado bom, mas acho que nessa parte de saúde tem esse legado, é que as empresas começaram a trabalhar novos formatos, né? Então, a gente começa a ver aí esses modelos de plataforma de saúde, né? Então, por exemplo, um Fleury, uma Aliar, tentando trabalhar aí, por exemplo, kits, né, ou cartões. Na verdade, não são planos de saúde propriamente ditos, porque a ANS ela é muito leonina, assim, para você colocar um novo plano de saúde. Essa é justamente a razão pela qual os planos novos são tão caros e que muitas empresas não querem vender planos para pessoas físicas, porque uma vez que você vende lá e trava um valor de mensalidade, você não pode reajustar o preço acima do que o regulador diz, né? Então, às vezes, os custos sobem mais que isso, as carteiras ficam com margens negativas ao longo do tempo, né? Veja aí uma Amil que passou tantos anos tentando vender uma carteira de saúde, teve que pagar para o comprador levar, teve que pagar 3 bilhões de reais, né? Quando você lê a notícia, você fala, li errado.
Não, é isso mesmo, gente. Teve que pagar porque a carteira tem um passivo aí até ou o beneficiário cancelar o plano ou eventualmente ele falecer realmente, e não precisar mais. Então, nessa deixa de que a saúde ficou muito, né, sob um holofote aí, muitas pessoas queriam poder acessar isso, surgiram novos formatos. Então, esse modelo de plataforma de saúde, por exemplo, com teleconsulta, na qual o beneficiário contrata um pacote de exames. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, eu quero contratar um pacote preventivo da parte da saúde da mulher, com exames ginecológicos. Você pode contratar um produto dessa forma, seja de uma Liarda, um Fleury. Então, isso é uma boa evolução. Surgiram novos modelos, aí não é por conta do Covid, mas certamente foram potencializados, como um doutor consulta da vida, no qual você oferece uma medicina de qualidade ali no spot, né? Então o paciente chega lá com uma demanda, já faz ali os exames que ele precisa. Então, Cabral, eu acho que essas são alternativas muito interessantes. Elas ainda são, de certa forma, embrionárias, mas elas só mostram o apetite, né? É muito aspiracional, as pessoas têm uma certa insatisfação com o SUS, e se você conseguir ter um ticket que atravessa melhor aí na população, mais na base da população brasileira, existe muita demanda por esse tipo de serviço. Então, são iniciativas muito bem-vindas que estão aparecendo aí nesse sentido. Rafael? Legal, acho que a Paola foi bem precisa, né? Eu concordo com todos os pontos. E só complementando, assim, né? Nós aqui, a gente olha para o setor de saúde pensando em longuíssimo prazo, né? São teses bastante estruturais e de longo prazo, né? Claro, a geração de empregos formais, né? Acho que é o principal driver, como você comentou, né, professor? Mas, assim, a gente acredita, né, que esse setor, claro, novas iniciativas, telemedicina, atendimento móvel, né, tudo isso que a Paola pontuou, mas a gente enxerga, assim, para o setor, né, como um todo, no longo prazo, uma corrida, né, para consolidação aí de algum dos principais players, e a gente acaba olhando também muito para empresas que visam combater essa inflação médica, maiores custos, né? Momento mais complicado, a gente acaba olhando bastante para Intermédica, para a Apvida, e, de maneira geral, para empresas que estão aí correndo em busca dessa consolidação. Então, a gente olha as últimas movimentações, muita aquisição não só das verticalizadas, mas também da Redditor, por exemplo, né? Então, empresas que têm um market share bastante grande, mas que estão buscando aí, de fato, se consolidar em um mercado que é muito pulverizado, né? Voltando para a pergunta, né, mais foco no Covid aí, o que a gente viu, né, dessas empresas, por exemplo, que eu comentei nesse último trimestre, já são resultados, né, com crescimento na carteira de beneficiários, né, então, já voltando, né, ainda a sinistralidade muito alta, tanto por, já não tanto por Covid, né, mas por procedimentos eletivos, né, mas já voltando, né, tentando demonstrar uma recuperação, uma volta à normalidade, né, mas talvez ainda a gente deve ver alguma dificuldade, né, nesse movimento, mas a gente já vê alguma recuperação, né, então a gente fica bastante preocupado com, né, como está a geração de empregos, né, e tudo mais, mas a gente já consegue enxergar aí um movimento de recuperação, né. Agora contigo, Rafael. Aproveitando o embalo dessa minha primeira pergunta, há uns 15 dias atrás, eu estava lendo uma reportagem de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chamada Sami.
Os caras tiveram um aporte de 100 milhões, eles estão com 400 funcionários só para plano de saúde da Grande São Paulo. O nicho deles é capital, ABC, Osasco, Guarulhos e mais um município que eu não lembro agora. E eles não estão no local pequeno, eles estão simplesmente no maior centro urbano do Brasil. A possibilidade de criar esses nichos de plano de saúde, por quê? Vamos pensar friamente nós. O quanto de 360 dias do ano a gente está fora do nosso grande domicílio? O quanto eu estou fora do grande São Paulo em 360 dias do ano? Um mês? Que é de férias? Então, por que contratar, às vezes, um plano que vai me ajudar em Manaus? Se eu vou a Manaus, sei lá quando na vida. Entendeu? Então, esses planos nichados, eles vão, como vocês já tinham falado, só para exame, eles tendem a incomodar demais os grandões, ou os grandões são tão grandões que no máximo que eles vão fazer, vão lá e compram. Não, legal, acho que esse é um excelente ponto, a gente considera muito isso, né? Acho que um dos riscos aí das teses do setor de saúde, acho que, na verdade, de qualquer empresa, né, é a questão de novos negócios, né, modelos disruptivos de negócio, né? Então, com certeza esse é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção, mas eu acho legal, porque é algo complementar aquilo que a gente comenta para a tese da rede fechada, né? Quando a gente olha empresas como Hapvida e Intermédica, a gente está falando de empresas que tentam fornecer um serviço bom, né? Um serviço que seja de qualidade dentro de um certo custo, né? Então, eles tentam aí oferecer algo que tenha um bom custo-benefício, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Tentar trazer as pessoas, né? Um momento onde as pessoas não querem gastar dinheiro com um plano de saúde, está na informalidade ou, enfim, a pessoa está entrando no emprego novo. Eu acho que entra muito nessa linha de tentar combater a inflação médica com um novo modelo de negócio. Então, empresas que ou vão ser nichadas, né, numa área, numa rede de hospitais, ou então implementam processos, né, tentam deixar tudo dentro de casa, né, o médico como se fosse um funcionário da empresa, visando alinhamento de interesses. Então, eu acho que sim, né, um dos braços aí das nossas teses para o futuro, mas eu acho que entram muito em linha, né, com as empresas verticalizadas. Agora, essas empresas, né, se a gente pegar a Redditor, né, maior empresa aí da Bolsa, né, no setor de saúde, ela é uma empresa que é muito... ela está enraizada, né, em todo lugar tem ali um hospital da Redditor, né, então ela tem um poder de negociação, ela está em todo lugar, todo mundo mora perto de um hospital da empresa, então até quando a Amil tentou tirar os hospitais da Redditor, ela acabou tendo que voltar, porque muita gente tem ali o plano de saúde, porque tem fácil acesso a um hospital bom, de qualidade, enfim. O que acaba acontecendo, na nossa opinião, é que é um setor muito grande e muito pulverizado e acaba tendo espaço para alguns nichos aí, para atender públicos diferentes, né? Então, existe a questão dessas empresas serem muito grandes, estarem muito capitalizadas e acabarem comprando muitas empresas, né, adquirindo muitas empresas menores, tanto que a própria Intermédica e a Hapvida, elas estão aí numa combinação de negócios, né, para se tornarem ainda maior, né, conseguirem crescer ainda mais, ter menos concorrência pelos ativos que elas estão de olho aí no mercado, né, e pode ser até que essa empresa que você comentou tenha um perfil que faça sentido também para esse tipo de empresa. Mas, de maneira geral, na nossa visão, é um segmento muito pulverizado, deve crescer muito, né? A gente tem uma tese bastante estrutural
de longuíssimo prazo, pensando em crescimento e envelhecimento populacional, enfim, questões mais estruturais mesmo, e essas empresas que estão se mexendo agora, que estão adquirindo, né, estão fazendo aquisições, enfim, elas devem acabar se consolidando nesse mercado, mas eu acho que tem muito espaço, né, dentro do setor como um todo. Fechado. Paola? Eu concordo com o que vocês estão colocando. O jogo, ele é muito regional, né? Apesar da gente estar vendo essas empresas competindo nacionalmente hoje, como uma Redditor, por exemplo, agora a Pivida e Notre Dame juntas, né? Tentando crescer aí por aquisições. Como você colocou, Cabral, a pessoa, ela mora numa determinada região, em geral ela não trabalha tão longe dali da onde ela vive, e ela precisa ser atendida naquela micro-região. Então, ela precisa de uma solução ali, realmente, ela não precisa de uma solução em Manaus, às vezes ela não precisa de um resgate aéreo, ela só precisa de um bom hospital de referência num raio curto de onde ela reside e trabalha. É só isso. E o mercado é muito competitivo, então toda vez que você não consegue se encaixar numa dessas soluções dos grandes, você abre espaço para um pequeno. E é um pouco contraintuitivo, né, pensar que o pequeno possa ser competitivo, porque quando a gente pega uma Redditor comprando materiais lá para hospitais no país inteiro, negociando com fornecedores que também são nacionais, é óbvio que ela tem um poder de barganha e que ela negocia melhor. Mas, por outro lado, o controle de custos dentro de um hospital, ele é um jogo local. E ele tem a ver com treinamento, com como você faz a triagem, e isso explica o sucesso desses players verticalizados, né? Então, eles fazem uma triagem muito boa, você tem protocolos padronizados. Olha, o cliente chegou aqui com dor de cabeça, febre, coriza, o exame que faz é esse. O cliente está com uma dor no joelho, antes de você fazer uma ressonância magnética, que é um exame muito caro, vamos primeiro passar com um ortopedista para ele fazer uma análise clínica mais aprofundada, né? Entender mais o histórico desse paciente. Então, esses protocolos que evitam principalmente o que é o mau uso do sistema, eles são muito importantes para você decidir se um hospital ou um plano de saúde vai ser rentável ou não no final do dia. Então, isso acaba abrindo espaço. Por isso que esses players grandes tentam sempre comprar um hospital de referência nas regiões que eles vão, e depois eles vão complementando ali com o que falta. Acho que aqui está fraco em oncologia, ou está fraco em ginecologia, e aí eles vão agregando mais facilidades ali, e aí com isso eles vão fechando um micromercado, ou uma macro-região, né? Ou uma cidade do ABC, ou o ABC inteiro, e aí vão adensando isso. Então, eu acho que essa competitividade ela é muito boa. A gente tem que lembrar que nesse setor o poder de barganha, ele ainda está muito na mão dos pagadores, né, que são os planos de saúde, em última instância, né, que compram serviços de hospitais, de medicina diagnóstica. Então, eles têm um poder de barganha muito grande, e eles também não vão querer ficar na mão de um único player. Então, eles próprios, às vezes, vão estimular o surgimento de um segundo player, até para você dosar, falar, poxa, quanto custa uma cirurgia de hérnia em Sorocaba? Se eu tiver só um player, ele vai ser tomador de preço. Então, às vezes, ele vai manter um segundo player, mesmo que menos eficiente, só para ter uma segunda opção e conseguir negociar esses procedimentos melhor. Então, eu acho que é muito bem recebido, e esses novos players, eles vão continuar surgindo, fazendo aí o controle de preços e forçando esse ganho de eficiência na cadeia, Cabral. Só um exemplo prático, eficiência na cadeia. Meu pai teve internado no Grupo Dor no Rio, e eu tive uma filha internada no Grupo São Luís, em São Paulo, que é tudo o mesmo dono. É dois mundos. Assim, o modo de tratar, o modo de tudo. Eu falei, cara, é o mesmo dono, maluco. É o mesmo nível de padrão. Barra Dor lá em São Luís aqui são muito... Mesmo tipo de público, ticket e tudo. Você vê que tá dois mundos em 450 quilômetros de distância. O mesmo dono. Paola, uma pergunta agora bem específica. Você gosta de acompanhar a Fleury?
Independente de ter ou não ativo, você acompanha. Eles fizeram uma parceria recente com Einstein, num projeto chamado Gênesis. O quanto esse projeto pode agregar valor para a Fleury? Eles já vêm agregando essa parte de genômica, Cabral, se eu não me engano, eles começaram aí em 2017, mais ou menos. E inicialmente parecia uma coisa assim, dedicada muito à classe alta, sabe? Testes genéticos que vão dizer se você tem uma predisposição a ter um determinado tipo de câncer, se você, por exemplo, se adapta bem ao alimento A, B ou C, né? Então parecia uma coisa assim, até de uma certa forma glamurosa, assim, até dispensável. Mas a verdade é que não é nada disso. A medicina, ela está evoluindo muito mais para personalização, né? Então, já não existe mais aquela diretriz de one size fits all, né? Um protocolo que enderece a todos os tipos de tratamento. E, principalmente na parte de oncologia, se a gente souber, por exemplo, que um determinado paciente não reage bem a uma determinada droga, que ele reage melhor a outra, a gente já tem um tratamento muito mais curto e assertivo, né? Porque hoje os protocolos, eles são longuíssimos, né? Então, eu tenho um determinado tipo de câncer, existe um medicamento de referência, esse medicamento A associado ao B, você tenta ele por X tempo, se não deu certo, passa para o protocolo número 2. E isso traz um custo enorme para o sistema, e pior e mais importante é a pessoa que está sendo tratada ali, porque ela quer uma resolução para o problema dela, né? Então, esses testes, eles vão deixar a medicina muito mais assertiva. E essa parte aí do Fleury, que inicialmente era uma aposta no futuro, hoje ela já é uma realidade. Eles já aplicam esses testes genéticos em N áreas da medicina. Certamente a oncologia merece um destaque especial. E agora, como você comentou, eles estão juntando forças com o Einstein na parte de pesquisa. São duas instituições, provavelmente das mais reputadas aqui no Brasil, então certamente toda a comunidade médica vai se beneficiar disso. O Fleury é muito conhecido por ser um centro de excelência e por isso ele consegue precificar melhor até os seus exames ali, porque não é que ele entrega só um laudo para o paciente, em última instância é o cliente final, ele entrega conhecimento mesmo, uma consultoria para o médico que está tratando aquele paciente, porque ele já tem uma base de dados muito robusta, desde toda a história deles, falando, poxa, em geral, o paciente que faz esse exame tem isso, depois ele tem essa patologia, ou, poxa, se o seu diagnóstico que você está tentando é isso, por que você não faz esse exame também, que você vai ter um diagnóstico um pouco mais assertivo? Então, eu acho muito interessante, isso certamente é a vanguarda, né, essa medicina de precisão, medicina personalizada, tem várias formas a qual eles se referem a isso, mas eu acho que vai beneficiar não só o Fleury, como o sistema de saúde brasileiro como um todo. Rafael, quer complementar ou não acompanha tanto o caso da Fleury? Não, a gente até olha bastante para a Fleury, tá? Hoje não está dentro das nossas preferências, né? Que a gente acompanha com mais vigor, assim, mas a gente gosta bastante, né? A gente tem call de compra também para Fleury, tá? E a gente sempre gostou dessa questão de inovação mesmo, né? As empresas, normalmente, que a gente tem em carteira recomendada, né? Enfim, as empresas que a gente olha com mais afinco mesmo, elas normalmente têm um braço forte, assim, em pesquisa e desenvolvimento, né? Estão na vanguarda aí de alguma coisa, a gente acha que isso é bastante importante também. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Rafael. Você é uma dupla que você gosta de acompanhar, que é Rap Vida e Intermédica. Sim. Como é que tá essa união? Deu algum problema? Tipo, a Rap Vida, depois que foi citada na CPI, atrapalhou, não tá? Como é que tá essa formalidade dessa união Intermédica Rap Vida? Não, legal. A gente gosta bastante, né? São duas teses que a gente acompanha, né?
a Apvida e Intermédica desse lado de empresas verticalizadas, né, e a Redditor na outra ponta. Falando, né, das duas aí, então, essa é uma fusão que, né, desde sempre fez muito sentido, né? Falando do que está acontecendo aí, né? O CAD falou que ia olhar com bastante carinho, né, com bastante atenção para a fusão, entender se tem muita restrição, se não tem, enfim. A gente acha que deve acontecer, né, a combinação de negócios aí, deve passar pelo CAD com alguma restrição, mas nada que impeça assim, o negócio de maneira geral. Falando da CPI, aí, né, do que aconteceu com a Apvida, é um pouco complexo, né? Porque eles não podem falar que o médico não tem autonomia, né? Isso é uma coisa engraçada. Às vezes, quando a gente fala com alguns médicos, né, muitas vezes, sei lá, o médico que trabalha na Redditor, ele pode achar que, de algum modo, o médico da empresa verticalizada ali, ele não tem tanta autonomia, né? Até por essa questão da empresa colocar ali métodos, processos, como a Paula comentou, né? Muitas vezes o médico ali, ele tem um protocolo, né? O paciente chega ali com um sintoma X, ele tem que indicar ali os 2, 3 exames, enfim, que estão ali dentro do protocolo, né? Tem um alinhamento de interesse. No caso da rede aberta, por exemplo, você tem por exemplo, o que é despesa da operadora de saúde como receita ali do hospital, né? Então pode gerar algum desalinhamento de interesse, né? Então, o que a empresa tem que falar, né, numa questão dessa, né, se pronunciar, enfim, não pode ser tanto na linha de falar, não, se houve, né, algum tipo de propaganda, alguma coisa, no fim das contas o médico tem a autonomia dele, né? Essa é o que tem que ser passado, mas é difícil saber exatamente se houve algum tipo de interferência por parte da empresa, indicando o uso de cloroquina ou não, mas a gente não acredita que isso, né, por mais que a gente não consiga ter uma noção exata do que aconteceu, né, muito um médico falando outra coisa, outro médico falando outra, enfim, para a gente o que vai interessar aí, né, do ponto de vista de mercado financeiro, é que, no fim das contas, aparentemente, por mais que haja, né, um processo, um método, alguma coisa que faça o médico seguir por uma linha, né, por uma linha uma estratégia, né, de como diagnosticar um paciente, no fim das contas ele tem a autonomia dele, né? Se ele acha que é um caso que ele tem que indicar um tipo de remédio, ele vai indicar. Se não tem, ele não deve prescrever, né? Enfim, mas na nossa visão, o que aconteceu ali, né? Essa questão da CPI não deve atrapalhar a fusão, que na nossa visão é uma fusão muito interessante, né? Por questões de, as duas empresas são do mesmo setor, né? São perfis semelhantes, mesmo público-alvo, né? Existem aí sinergias, enfim, até questão de complementariedade geográfica, né? A gente acha que deve acontecer, mas o ponto não é tanto essa questão da CPI, é mais entender como que o CAD vai vir com as conclusões, né? O que vai ser o que vai ter de restrição, enfim, e depois entender, né? Como que vai ser esse plano, né? De repente, um risco de execução aí, né? Por exemplo, manter uma estrutura dobrada por muito tempo pode acabar reduzindo aí as sinergias que eles poderiam aproveitar com isso, né? Enfim, eu acho que é muito mais entender qual vai ser o parecer aí do CAD e entender como essa fusão vai acontecer a partir dessa conclusão, né? Como que isso vai se desdobrar, né? Fechou. Paola, você chega a acompanhar o caso ou não?
Se não, de boa. Eu acompanho mais superficialmente esse caso, que como nossa orientação de investimentos aqui é mais de valor, para nós o preço de entrada assim, é uma variável fundamental, e essa aí nunca deu chance da gente passar perto dela, apesar de admirar muito como companhia. Então vamos lá falar de uma que nós três acompanhamos, Redditor. Eu tenho Redditor desde a IPO. Paulo, uma dúvida. Vou fazer uma pergunta fora e vou voltar para dentro da Redditor. A Anima vendeu semana passada, retrasada, nos últimos 30 dias, 25% do braço de medicina dela por 1 bilhão. Ok? Eu acho, numa visão assim de acionista, e não PhD do tema, mas de acionista há muitos anos, que a Redditor tem toda uma estrutura para entrar pesado nesse filão chamado educacional de medicina. Vocês acreditam em algum projeto? Ela está pensando, não está, nem passou na cabeça? Faz sentido, não faz sentido? O que você acha, Paula, desse mundo educacional, já que ela tem toda uma estrutura, né? Olha, sentido faz, Cabral, e o Einstein já se movimentou nesse sentido, né? Eles têm uma universidade ali de formação de médicos, especialização, e isso é muito comum, né? Se você tem um nome que é um nome associado à excelência, certamente os profissionais de saúde vão querer fazer residência nesses hospitais, e se esse tipo de curso coloca ele em contato com os melhores profissionais, então eu vou ser cirurgião, poxa, quem são os melhores, né, na minha área? Então, certamente abre espaço, né? A gente olha, por exemplo, todo o trabalho que a AFIA fez, né, está listado agora nos Estados Unidos, se associando aí a empresas de saúde para oferecer tudo que um médico precisa para se qualificar aí na sua vida, né? Então, acho que faz sentido. O DNA, que é o investidor que está por trás desse aporte na Anima, é da família Bueno, né? Que são do falecido Edson Bueno, fundador da Amil, e o filho dele, que está no comando ali da DASA, né? Que também está investindo em hospitais, já tem uma ampla rede ali de medicina diagnóstica, né? Então, parece que ele está tentando ali entrar em todos os lados. Então, se a Redditor seguisse por esse caminho, certamente não seria o primeiro. Com certeza há espaço, e essas parcerias parecem fazer sentido, né? Porque eles entendem de saúde, mas não entendem do ensinar, né? Então, às vezes, uma parceria já acelera um pouco essa jornada. Fechou. Rafael? Não, muito legal. Acho que, né, eu concordo com a Paola. A Redditor, né, ela tem já o Instituto DOR, né, de pesquisa e ensino, né. E a gente sabe que o ensino em medicina é um business bem interessante, né. Quando a gente olha para as empresas de educação, né, o churn é muito baixo, né, no ensino de medicina, né, assim, é muito difícil você comparar ali um curso de medicina com qualquer outro curso, né, porque ticket médio muito alto, né, margens elevadas e a taxa de evasão muito pequena, né, então, como business, é algo muito interessante. A gente gosta bastante da Redditor também por essa questão, essa frente de inovação, né? Eles têm um instituto, e a gente olha muito para essa questão, né? Pesquisa e desenvolvimento, empresa líder nas pesquisas aí, né? De oncologia, enfim, acho que faz bastante sentido também. Acho que é um investimento que para o longo prazo aí pode fazer bastante sentido para a empresa, sim. Rafael, uma das últimas perguntas aqui com vocês, que eu já estou meio que cravando em tempo, que ação eu não posso deixar de ter no setor em 2022? Porque aonde o olho brilha para vocês? Legal. E por quê? Legal. Olha só, nós aqui, né, a gente olha muito para longo prazo, né? O setor de saúde é um setor que tem uma tese estrutural de longuíssimo prazo, né? A gente olha muito
para a estrutura do Brasil, para a população como um todo. Então, crescimento populacional, envelhecimento populacional, busca por procedimento, quanto que vai crescer o setor como um todo, como as empresas estão se comportando. Então, a gente olha Redditor, Intermédica e Apvida, o próprio Fleury fazendo muitas aquisições, muita movimentação, todo dia tem um fato relevante, enfim. Eu diria que para quem tem foco no longo prazo e busca empresas que devem crescer, que devem entregar resultado, Redditor deve triplicar receita, né, olhando para os próximos, triplicar geração de fluxo de caixa, aliás, olhando para os próximos 10 anos, aí, enfim, eu acho que essas empresas, elas devem ir abrindo aí oportunidade de compra, né, enfim, nós aqui, a gente gosta muito dessa dupla aí, né, pegar uma empresa verticalizada, uma empresa né, como é a Redditor, né? A nossa preferência hoje no setor de saúde é a Redditor, tá? Então a gente, nas nossas carteiras recomendadas, o que você vai encontrar lá é a Redditor, mas num portfólio, né, de um investidor com foco no longo prazo, a gente acha que faz muito sentido você se expor nessas duas verticais. Então, de repente, ter uma empresa da rede fechada, né, como a Redditor, e uma empresa verticalizada, uma empresa da rede aberta, como a Redditor, e uma fechada, como a Intermédica ou a Apvida, né, as nossas preferências hoje, eu colocaria em primeiro lugar Redditor, em segundo lugar a Intermédica, tá, na composição do portfólio. Se é para falar uma que não pode faltar, na nossa opinião, é a Redditor. Fechou. Paola? Cabral, da nossa parte aqui, eu concordo com tudo que o Rafael descreveu, da parte top-down, né? Realmente o macro é muito favorável, esse é um setor que brilha os olhos, assim, de qualquer analista, porque o setor cresce, independente de qualquer coisa, né? Se a gente pegar aí população com mais de 60 anos no Brasil, em 30 anos ela dobra, né? Então, estamos falando de 14% para 28% da população, num horizonte relativamente curto de tempo, e uma pessoa com mais de 60 anos, os gastos dela de saúde são, em média, 4 vezes superiores a uma de 20, 30. Então, o mercado cresce top line, assim, a 2 dígitos. Então, qualquer empresa que você escolher, se ela não fizer muita má gestão, ela vai crescer. Então, isso a gente já sabe. Mas para nós, preço é muito importante. Então, uma forma que a gente encontrou de capturar esses drivers, eu não sei se você considera, né, um varejista, a drogaria Pague Menos, mas de uma forma ou de outra ela captura esses drivers, né, porque se a pessoa está num tratamento médico, ela precisa de medicamento, né, e aqui no Brasil, diferente de outros países, onde você vai ao médico e já sai lá com seus comprimidinhos, aqui é uma prerrogativa do paciente escolher onde comprar, né? Então, a gente escolheu a Pague Menos como veículo para capturar esses drivers. É uma empresa que está em franca expansão, seja orgânica ou seja através de aquisições. Recentemente, eles adquiriram os ativos da Extra Farma, que reforçou ainda mais a presença da companhia Norte e Nordeste, aí, que são os mercados core para eles. E é uma das empresas mais baratas, assim, não é que ela é barata em si, né? Estou falando de 20, 22 vezes lucro aí para 2022, mas comparado a um setor que negocia na média aí a 40 vezes lucro, na metade do preço. Então, essa é uma empresa que a gente gosta muito, a gente acha que vai crescer top line, expandir margens aí, gerar muito caixa. Parte vai ser reinvestido no crescimento, mas uma parte aí mais no futuro pode começar a ser retornado para o acionista. Então, eu acho que é uma ótima aposta. A gente tem aqui no fundo da GTI já há um bom tempo. A gente não entrou no IPO, entrou um pouco depois ali que teve uma queda, e eu acho que agora ela está dando chance de novo, ela deu uma underperformada aí, então é um bom ponto de entrada para quem não tem ainda. E tem um segundo nome, que eu também, não é um player direto, mas é um fabricante, que é a Hypera. Também é uma empresa muito boa, fabricante de fármacos, né?
e que também está muito barata, e é uma empresa também que top line cresce 2 dígitos, margens muito altas, uma necessidade de reinvestimento relativamente baixa. Agora eles têm uma planta ali em Anápolis, que é estado da arte, e também uma ação que sofreu muito no passado ali, teve algum link ali com Lava Jato, que levou a um de-rating nas ações. A empresa investiu muito em governança depois desse episódio, né? No fim não chegou a se concretizar nada, não teve pagamento de multa, como a JBS e outras empresas que passaram por questões similares, então parece que não acharam nada ali, mas é um ativo que também está muito barato e captura esses drivers. Essa a gente não tem aqui, mas é algo que eu, como analista, aparece ali no meu filtro e eu estou monitorando bem de perto. Então, acho que esses são os 2 nomes que mais me brilham os olhos a essa altura. Fechado. Dupla, pelo CNPJ, muito obrigado por vocês terem aceito. Por que pelo CNPJ? Porque agora eu vou fazer 3 perguntas para as pessoas físicas. Para a pessoa física Paola e para a pessoa física Rafael, que eu vou fazer para todo mundo. É a mesma pergunta para todos. Uhum. Paola, me ajuda. Um livro que eu não posso deixar de ler em 22. Olha, A Revolta de Atlas é um livro assim que eu mudei como ser humano depois de ter lido. Eu acho que a Ayn Rand, ela traduz ali muito da filosofia objetivista dela, e ela leva ali as últimas consequências dessas questões assim de corrupção, né? E são coisas que para nós brasileiros assim nos assolam assim, né, do nosso passado aí. Então é algo ali que conforta um pouco o coração de ver às vezes que a racionalidade, o bem, eles prevalecem no final, né? Então eu gostei bastante. É um livro que para mim foi transformador e eu recomendo para quem não leu ainda. Fechou. Rafael? Eu gosto bastante do Investidor Inteligente, né? Acho que esse é a Bíblia aí, né? Tem tudo a ver com a Inside, né? Com o que a gente pensa, com o que né? Tem bastante a ver com a nossa filosofia. Então acho que é um que não pode faltar para quem está começando aí, para quem quer investir. Acho que vale a pena. Fechado. Rafael, uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas ela tá viva e você não teria barreira da língua. Pode ser quem for no planeta. Quem você gostaria de passar uma tarde conversando? Pô, eu vi uma entrevista, não me lembro muito bem, acho que foi na XP, né, em alguma live, com o Chris Gardner. E eu acho que a história dele assim é muito interessante, muito legal. Eu gostaria de conversar com ele. Acho que é um cara inspirador. Paola? Eu iria no Papa Warren Buffett. Adoraria ouvir as histórias dele ao vivo. Ele daria tudo por uma horinha da sabedoria dele. Fechado. A última pergunta, Paola, você já é mãe? Sou mãe de uma mocinha chamada Olivia. Quantos anos? 8 anos. Imagina que daqui a 10 anos ela sai de casa e você vai conversar com ela. Qual é a principal dica de vida que você daria para Olivia? Eu dou várias, né? Tem que ser uma só? Uma que ela não pode, assim, que você pode ter sofrido e fala, filha, evite isso, que a experiência da sua mãe, eu não quero que você sofra igual, qualquer coisa. O que eu sempre falo para ela, faça a coisa certa, né? Independente das circunstâncias, da pressão, do que os outros estão fazendo, né? Faça o que você acredita, o que te deixa dormir tranquila, né? Então, se fosse só um conselho, certamente seria esse. Fechou. Rafael, você tem filhos? Eu não tenho. Então pensa o filho do Pete com 18 anos de idade. O que você falaria para ele? Olha só, eu acho que, né, com base no que eu mesmo sofri, né, eu diria aquela velha máxima, né, se arrependa
do que você não fez, né, e não do que você fez. Eu acho que a gente não pode querer estar sempre muito preparado, né, vai e faça, né, testa, tenta, não deixe de fazer o que você quer, o que você acredita, né, tenha seus objetivos, corra atrás, mas não deixa para depois, tem que ir lá e fazer. Fechado, dupla. Então, Paola e Rafael, muito obrigado aí pela participação. Vamos olhar com carinho o Redditor, Pague Menos, Intermédica aí para os próximos meses. Eu já sou sócio há muito tempo. Eu estava olhando Pague Menos, Panvel, querendo com esse papo de distribuição. Acho que distribuição vai mudar muito o setor. Putz, a agilidade de chegar no cliente rápido numa entrega. Vou passar a olhar com carinho também para Pague Menos. Então, dupla, muito obrigado e até uma próxima, aí, se Deus quiser. Muito obrigado. Maravilha. Um abraço. Tchau. Tchau.